Queridos, nós estamos aí na nossa sequência e hoje nós vamos falar sobre elementos importantes dentro do Apocalipse, compreendendo o Apocalipse de João como uma grande narrativa, sobre uma grande história. E como toda boa história, nós temos personagens, nós temos conflitos, nós temos toda uma sequência de acontecimentos que faz com que o Apocalipse não seja apenas uma coletânea de visões separadas, mas nos apresente um só enredo, com começo, meio e fim. Então, vamos falar hoje sobre conflitos e personagens, e hoje é uma aula bem interessante, porque nós vamos continuar a tratar sobre alguns símbolos, algumas imagens, que o Apocalipse nos apresenta como seres, como números, e com certeza isso é o que prende muito a atenção das pessoas, mas o que deve prender ainda mais a nossa atenção é o que está por trás de tudo isso, ou o que toda essa simbologia ela nos aponta. E nós estamos vendo que o foco da nossa leitura no livro do Apocalipse não deve ser propriamente as imagens, de todas as coisas legais que acontecem nesse livro, mas o foco está no Cordeiro, em Jesus Cristo, na esperança que nós temos nele, na vida eterna. Então, já estamos na segunda metade da nossa sequência aí. Você vê que o ano já está acabando, não é? Já estamos em novembro, num piscar de olhos, o ano de 2024 também vai ser história. E temos mais, contando com essa aula, 4 aulas aí, que nós vamos ver ainda bastante coisa interessante. Apocalipse nos fala da história de um conflito. Tá? E como toda história, a história tem uma apresentação e tem estágios de desenvolvimento, tem etapas, tem cenas que vão se desenvolvendo. Então, aquilo que nós temos no Apocalipse é muito parecido com aquilo que nós aprendemos como a metanarrativa da Bíblia, quando nós temos a criação, queda, redenção, missão e consumação. São linguagens que elas convergem e se aproximam e se misturam dentro daquilo que nós temos como história apresentada em Apocalipse, e nós temos uma história com um conflito. Deus criou a humanidade para viver em adoração, comunhão e harmonia com toda a criação, estabelecendo uma cultura de vida representada pelo reino de Deus. Então Deus, Ele criou todas as coisas dentro de uma cultura de vida. Para lembrar esse propósito, enviou profetas ao povo de Israel e posteriormente Jesus como o Messias, que permaneceu fiel até a morte e foi justificado por Deus através da sua ressurreição e ascensão, tornando-se digno de adoração. As boas novas da sua morte e ressurreição foram difundidas, resultando na formação da comunidade ou de comunidades obedientes a Deus. Mas nós temos, a partir daqui, um grande ponto de conflito. Na verdade, personagens que se levantam contra esse plano de Deus de estabelecer no mundo o seu povo e a sua comunidade. Aparece aqui a figura do diabo, de Satanás. Só em termos de nomenclatura, Satanás, vamos dizer assim, é o nome do RG, do coisa ruim. Nós podemos chamá-lo também de diabo, mas Satanás é diferente de demônio ou demônios, tá bom? Os demônios são os seres que estão a serviço de Satanás. Diabo só tem um, Satanás só tem um, e diabo e Satanás são o mesmo ser aqui. Então nós temos na palavra de Deus indícios do que acontece com Satanás, expulsou os céus, continuou a ameaçar e a perseguir o povo de Deus, seduzindo indivíduos em posições estratégicas para criar uma anticultura de idolatria e caos. Enquanto Deus promove dentro da sua criação, por meio da redenção, uma cultura de vida, Satanás, o inimigo das nossas almas, cria uma anticultura, que é uma anticultura de morte.
Satanás, um ser, ele age sobre um lugar, um domínio, que é simbolizado no Apocalipse pela linguagem da Babilônia. E a Babilônia, nós já vimos, pode significar o Império Romano no contexto mais imediato, quando o Apocalipse foi escrito, mas também pode significar qualquer sistema hostil e idólatra que seduz os crentes a capitularem da sua fé, a negarem a sua fé, oferecendo outras coisas. Então, esse grande conflito entre Deus, o seu povo, e Satanás, e aquilo que ele pretende como um agente de destruição, isso é, vamos dizer assim, o grande frame, né? A grande estrutura narrativa do livro do Apocalipse. E o que acontece? Em um primeiro momento, como um primeiro ato, Satanás, então, entra em ação. Então, Satanás está na condução de uma poderosa e idólatra cultura de morte. Ele seduziu tanto nações quanto indivíduos, incluindo algumas pessoas em igrejas na Ásia, e nós vemos isso acontecer até narrado nas cartas do Apocalipse que nós vemos, né? Nós temos linguagens como a sinagoga de Satanás, idolatria. Tudo isso aponta para o fato da constante ação de Satanás para tentar derrubar a nossa vida, para nos seduzir. E a seu serviço, a serviço de Satanás, estão duas figuras importantes no Apocalipse: a besta da terra e a besta do mar, ou seja, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Nós vamos ver mais especificamente sobre esses seres daqui a pouco. A primeira, que é a besta da terra, reivindica poder divino e prerrogativa sobre toda a terra, enquanto a última incita as pessoas a adorá-lo. Essa trindade profana persegue constantemente o povo de Deus, procurando conquistar sua lealdade e adoração. Gente, nós costumamos dizer o seguinte, que o diabo, Satanás, ele não tem poder de criar coisas. Mas ele tem uma habilidade muito grande em copiar. E copiar para os seus propósitos malignos. Então você vai ver, dentro de toda a Bíblia, que Satanás ele se opõe a Deus, copiando alguns padrões criados por Deus, para seduzir as pessoas. Então, é muito improvável que, na sua vida, o diabo venha vestido de vermelho, com um tridente na mão, com uma cauda, cheirando enxofre. Né? Porque se assim ele viesse, nós o identificaríamos como o diabo e a gente ficaria longe dele. O diabo vem como? Ele vem imitando, se for possível, um anjo de luz, para seduzir as pessoas. Então a obra do diabo é muito mais sutil, mas essa sutileza é proporcional ao perigo da ação desse ser que vem a corromper tudo aquilo que Deus estabeleceu como seu plano de salvação e seduzir os fiéis, os crentes que estão vivendo ou tentando viver em fidelidade com Jesus Cristo. Então nós vivemos de fato na nossa vida e na nossa existência, uma grande guerra espiritual contra o diabo, contra o sistema do diabo, tentando todo dia ser fiel ao único Senhor e verdadeiro Cristo, que é Jesus de Nazaré. Agora, como que o diabo ele age? Nós temos um segundo ato. Em meio a uma pressão cada vez maior e sob a ameaça iminente de um surto persecutório, João conclama as igrejas de volta à fidelidade a Deus. Na verdade, esse é o grande tema de Apocalipse 1 a 3, nas 7 cartas que nós vimos. Ele as lembra de que Deus já havia agido para a sua salvação no ministério profético e na morte fiel de Jesus, o Cordeiro que é digno de adoração. E a morte de Jesus foi um ato de obediência fiel a Deus e de amor pela humanidade caída. Juntamente com sua ressurreição e ascensão, foi também um ato divino de guerra cósmica
a vitória decisiva sobre o triunvirato profano e seu poder de opressão e a morte. Nós vivemos em um tempo onde nós temos uma tensão, e os teólogos chamam essa tensão de tensão dialética do já e do ainda não. Ou seja, nós em Cristo Jesus já temos a vitória, porque Cristo já reina vitorioso. Mas essa vitória que nós já temos hoje, conquistada na cruz, pela ressurreição e pela ascensão, ela ainda não se concretizou de forma real na humanidade e no universo. Então, embora nós já tenhamos a garantia da vitória final de Jesus, ainda a guerra não acabou. Então, nós vivemos nesse intervalo final, até que a grande vitória de Cristo seja ela toda efetivada no final, e isso vai ser efetivado como? Quando Cristo assumir o seu lugar e julgar os vivos e os mortos. João relembra às igrejas de que todos os que creem nessas boas novas, fielmente adorando a Deus e ao Cordeiro, na liturgia e na vida, estão libertos de seus pecados e tanto do poder quanto do destino da Babilônia. Ou seja, nós que cremos em Jesus, não precisamos mais ler Apocalipse com medo. Que medo? De nós passarmos pelas tribulações, de nós experimentarmos coisas horrendas que talvez o Apocalipse nos narra. Nós não precisamos ler com essa preocupação, porque nós já fazemos parte do povo vitorioso, que vai assistir a tudo isso do lado certo da história, do lado vitorioso. Então, João, ao escrever e ao receber a revelação de Deus, tem essa missão de inculcar na mente de cada crente que esse ato de revelação de Deus é para que nós que cremos sejamos fortalecidos, tenhamos uma esperança efetiva. Apesar do poder e sedução da Babilônia, as igrejas que dão atenção à voz do Espírito profético, ou seja, a voz de Deus, dão testemunho fiel de Deus e do Cordeiro, tornando-se uma personificação parcial e também uma antecipação da cidade vindoura de Deus. Nesse sentido, nós somos uma antecipação. Somos pessoas que já declaram e já vivem, de alguma maneira, a realidade daquilo que Deus fará no final, quando Deus restaurar todas as coisas e quando nós viveremos nesse novo mundo, nesse mundo completamente, definitivamente restaurado por Deus. Agora, nós temos um terceiro ato dessa narrativa, que é quando, depois de Cristo, ele conquistar a vitória, e depois dessa vitória ser transmitida a nós, que somos o seu povo, Deus, ele vai efetivamente julgar. A poderosa e idólatra cultura de morte, a Babilônia, é submetida ao juízo divino e está fadada à ruína. Esse é o conteúdo dos capítulos 17 e 18. Deus e o Cordeiro, então, dão início a esse juízo, levando a um rápido e inequívoco declínio da trindade profana. Você está ouvindo essa terminologia trindade profana, nós já vamos entrar no que é isso daí. Mas o ponto é que Deus, ele tem dia e hora para julgar os vivos e os mortos. Deus tem dia e hora para decretar a ruína daqueles que se alinham com Satanás e vivem debaixo do domínio da Babilônia. E ele também tem data e momento para recompensar aqueles que se alinham ao Cordeiro e que sonham e vislumbram viver na Nova Jerusalém. E esse é o ato mais longo do Apocalipse, englobando múltiplas cenas e abrangendo a maior parte da narrativa, mas pode ser resumido em poucas palavras na grande declaração de juízo que nós temos em Apocalipse 18:2. Caiu a grande Babilônia. Um dia
Isso será ecoado em todo o universo, quando todos ouviremos essa voz: caiu a grande Babilônia. Ou seja, ela foi derrotada. E Deus não derrota apenas as forças diabólicas, mas um dia Deus derrotará e tirará de nós a própria morte. Hoje, a única certeza que nós temos é da morte. Embora salvos, nós sabemos que um dia morreremos. Naquele dia em que Deus julgar todas as coisas, a morte será completamente tirada da história. Nós não morreremos mais. Por isso que nós falamos que nós teremos o que? A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna fazendo justamente o que nós deveríamos fazer sempre, antes da queda. Depois do juízo, o que vem? Vem o quarto ato, onde Deus renova todas as coisas. Babilônia, cidade de opressão e morte, é substituída pela Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, uma nova cultura de plenitude e vida. É um lugar onde a dor e a tristeza estão ausentes, um tempo em que não há mais opressão e morte. Gente, lá no Jardim do Éden, antes da queda, o ser humano tinha a opção para pecar. Depois da queda, o ser humano não tem mais a opção de não pecar. Nos novos céus e nova terra, nós não teremos sequer nenhuma dessas opções, porque não existirá mais pecado. Então, a nossa única possibilidade na eternidade será não pecar, viver em santidade plena com Deus para sempre. Por quê? Porque lá nós não teremos morte, lá nós não teremos opressão. É o que o Apocalipse pinta de nós, para nós, como cena. Vi novos céus e nova terra, o mar já não existe, a morte não existe mais lágrima, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não existirá mais dor, não existirá mais doença. Tem início o processo de cura das nações, e a humanidade é restaurada conforme o propósito original de Deus para a adoração, comunhão e harmonia. Aqui que está. Antigamente, quando eu falava em vida eterna, tinha pessoas que falavam o seguinte: mas pastor, a vida eterna, para sempre, o que eu vou fazer para sempre? E eu vou ficar fazendo para sempre. Eu fico meia hora aqui no mundo, nesse mundo caído, sem fazer nada, já morro de tédio. Eu vou fazer ficar. Então, na Nova Jerusalém, o culto vai ser eterno, é um acampamento sem fim. Não é exatamente isso. Porque a visão que nós temos é que Deus vai restaurar todo o universo. No novo mundo, nós teremos trabalho a fazer. Nós teremos pessoas para encontrar. Nós teremos tudo isso focado na adoração a Jesus. Mas olha só que coisa boa, vai ter comida para comer, churrasco para fazer. Ah, mas não vai ter morte. Bom, a minha não vai ter, mas do boi, para dar carne, vai ter trabalho a fazer, vai ter uma vida plena. Você já parou para pensar o que é viver uma vida perfeita diante de Deus? Às vezes a gente tem aquela visão platônica e grega e subjetiva, que quando nós morremos, nós vamos para o céu e a gente vai ficar pulando de nuvem em nuvem. Não é exatamente a imagem que nós temos do novo mundo. Aliás, Apocalipse não fala da gente propriamente subindo. Fala da cidade santa descendo. E Deus renovando todas as coisas. Então, o mundo por vir será muito mais físico do que nós imaginamos ser o mundo da eternidade, quando corpos desprovidos de carne e de osso vão ficar vagueando por aí. Não, isso daí é outra religião. A eternidade com Jesus não é um bando de alma penada vagueando por aí. Não, é uma realidade onde nós viveremos adorando a Deus, tendo comunhão com os outros, perfeita harmonia com a natureza. Deus e o Cordeiro passam a habitar permanentemente com a humanidade renovada.
Dentro desse grande conflito estabelecido, nós temos os personagens que Apocalipse nos ilustra de forma muito vívida. Então, de um lado, nós temos, hoje vou focar a atenção só na parte divina. De um lado, nós temos Deus. Deus em sua Santíssima Trindade. E Apocalipse usa de forma muito frequente os elementos da Trindade. Do Pai, do Filho, que é o Cordeiro, do Espírito Santo. Então, nós temos de um lado Deus, que é vitorioso, mas de outro lado, justamente essas forças opositoras ao mover e à obra de Deus. Como eu disse para vocês, o diabo gosta de imitar. Então, ele também tem, na linguagem de Apocalipse, uma trindade para ele. Olha só. E essa trindade, ela é descrita de forma, vamos assim, fantástica ou de forma imagética, por meio de 3 seres, que Apocalipse 12 e 13, particularmente, nos narra. Que é a besta. Gente, o que é besta? O que é uma besta? Não é aquele cara chato que você conhece no trabalho. Não é aquele irmão. Eu sei que você não vai considerar nunca um irmão como uma besta, né? Besta é uma grande fera, né? Então, é um ser terrível de aparência. Então, a trindade, vamos dizer assim, satânica, é o dragão, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Embora nós tenhamos imagens terríveis sobre esses seres espirituais, não é que eles sejam efetivamente assim. A gente tem que reter o que significam esses seres dentro desse grande conflito estabelecido entre Deus e as forças diabólicas. Então vamos começar a ver como que o Apocalipse descreve a Santíssima Trindade, que é a Trindade de Deus. Por exemplo, Apocalipse fala do Deus Pai como Alfa e Ômega, aquele que está sentado no trono. Deus é eterno e único Deus verdadeiro, que há de vir, sendo descrito como que é, que era e que há de vir. O dia do Senhor profético se aproxima e Deus está agindo para trazer tanto juízo quanto salvação, com um trono que simboliza a sua soberania e o título Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, que é citado 9 vezes. Então, quando nós falamos o Deus Todo-Poderoso, essa linguagem é a linguagem que nós usamos em relação ao Pai. Lembra do credo apostólico? Como começa o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Todo-Poderoso, esse Pantocrator, é a linguagem do Pai, presente em Apocalipse. Como juiz, Deus executa a sua santidade e justiça, não tolerando o mal e a injustiça, mas ainda permitindo espaço para o arrependimento, mesmo diante da recusa humana. O juízo divino é uma preparação para a renovação da criação. Deus, como recriador, une os papéis de soberano e juiz a atributos de fidelidade e misericórdia, prometendo: estou fazendo novas todas as coisas. Então, nós vemos no Apocalipse, por exemplo, Deus julgando e Deus condenando. Esse ato de juízo faz parte do ato da recriação de todas as coisas. Porque Deus, para recriar o mundo sem pecado, tem que fazer o quê? Tem que saldar toda a dívida de pecado que existe. E Ele faz como? Julgando os ímpios, condenando-os. Mas também nós temos a pessoa do Filho, Jesus Cristo, que é chamado de testemunha fiel. A diversidade de títulos atribuídos a Cristo em Apocalipse é notável, incluindo testemunha fiel, primogênito entre os mortos, soberano dos reis da terra, alfa e ômega e outros mais. O Richard Dawkins destaca a cristologia de Apocalipse, apresentando Cristo como o Cordeiro assentado no trono, enfatizando sua identidade divina e adoração. Então, o que Apocalipse nos faz
é lançar luz sobre o cordeiro e dizer: esse cordeiro, ele é digno de adoração, porque ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele explora a obra de Cristo em eventos como a guerra messiânica, o êxodo escatológico, a vitória sobre a besta, o papel dos crentes em compartilhar dessa vitória. As imagens do cordeiro e da testemunha fiel são centrais, com a imagem do cordeiro lembrando a morte de Cristo como sacrifício e a vulnerabilidade ao testemunhar fielmente. A identificação completa de Jesus com o que está no trono mostra que ele também é o alfa e o ômega digno de adoração. O que Cristo faz é reflexo das ações de Deus, apresentando a vitória sobre o pecado e a morte. Além do seu status divino, Cristo está presente nas provações das igrejas e continua a guiá-las. Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas, mas esse Senhor está presente em meio às nossas tribulações. Principalmente quando essas tribulações são causadas por causa do nosso testemunho fiel para com Ele. Por fim, surge a imagem de Cristo como guerreiro divino, que embora não conquiste por ação militar, alcança a vitória sobre o mal em esferas espiritual e política. Nós também temos o Espírito Santo aparecendo aí, como um espírito profético missional. Em primeiro lugar, o Espírito atua com uma voz profética, comunicando-se com as igrejas e trazendo-as à presença de Deus para a adoração, ao mesmo tempo em que as transforma em testemunhas fiéis de Jesus e as conforta em tempos difíceis. O que cada carta do Apocalipse falava? Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. O que nos faz permanecer fiéis a Jesus? É o Espírito Santo dentro de nós. O que nos torna resilientes diante da perseguição? É o Espírito Santo que está em nós. Esse Espírito que também revelou a João, lá em Pátimos, tudo o que ia acontecer. Veja, Apocalipse, por exemplo, usa a linguagem 7 Espíritos de Deus. E quando você fala 7 Espíritos, mas 7 Espíritos, né, já é difícil entender que Deus é 3 em 1. 7, né? Não quer dizer que o Espírito tem 7 Espíritos diferentes. Mas veja, 7 é o número da plenitude, ou seja, quando João fala dos 7 Espíritos de Deus, isso simboliza a plenitude do Espírito que se relaciona intimamente com Deus e o Cordeiro, estando perante o trono. Então, 7 Espíritos de Deus não é o 7 em termos de quantidade, é 7 no sentido qualitativo, ou seja, na perfeição da presença desse Espírito Santo a nos auxiliar em nossa fidelidade a Jesus. Então, você vê o Pai presente, o Filho atuante e o Espírito Santo também nos auxiliando para que possamos permanecer fiéis mesmo em tempos difíceis. Mas nós temos também os outros personagens que se contrapõem a Jesus, que nós chamamos de a trindade profana, a trindade satânica, tudo que é coisa ruim você pode chamar dessa trindade, porque, na verdade, é a descrição de como Satanás age. Então, você vai ver lá em Apocalipse capítulo 12, que tem a imagem de uma mulher e de um dragão. Dragão, né? Dragão é um ser mitológico que está presente em quase todas as culturas do mundo. É a representação bíblica de Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Em Apocalipse 12, 9, é descrito como uma antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o qual engana todo mundo. Então veja só que interessante, lá em Gênesis, o diabo aparece como? Na forma de uma serpente. Em Apocalipse, o diabo aparece como? Na forma de um dragão.
Dragão é um ser cuja estrutura básica lembra uma serpente, uma cobra. Ele é visto como o grande inimigo que persegue a mulher que dá luz ao Messias e que faz guerra contra os descendentes da mulher. Essa mulher, né, que aparece no capítulo 12, é a representação da igreja. O dragão busca destruir aqueles que são fiéis a Deus. Então, essa é a imagem, né, de Satanás, como um ser violento, como um ser atemorizador, como um ser destruidor. Mas Satanás, ele age de duas formas distintas. Nós temos, a partir do capítulo 13, a descrição da besta que emerge do mar. E essa besta que emerge do mar é um paralelo àquilo que é a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. Então, é um anti-filho, né? E essa imagem é mais ou menos a descrição que nós temos lá. Então, é uma besta, ou seja, um ser selvagem, que tem 7 cabeças, chifres, e é descrita como recebendo a autoridade do dragão. E esse ser simboliza governos opressores ou sistemas políticos que se opõem a Deus. No contexto do Apocalipse, uma clara indicação do Império Romano, do imperador ou do poder imperial. Nos nossos dias, qualquer sistema que se opõe a Deus de forma descarada. Ela vem do mar, a besta vem do mar, ou seja, vem do ocidente, através do mar Egeu, para alcançar as cidades da Ásia Menor Ocidental. Então, é a visão que João tem das 7 igrejas do Apocalipse, e uma grande força opositora diabólica emergindo-se do mar e cobrindo aquelas igrejas, simbolizando um grande período de perseguição. Perseguições essas que as próprias cartas, de alguma maneira, nos narram. Nós temos também a besta que surge da terra, que é um tipo de anti-espírito. A besta que surge da terra, ou seja, de origem local, apresentada em Apocalipse 13, de 11 a 18, esta segunda besta é frequentemente referida como falso profeta. Então, essa besta que surge da terra é também chamada de falso profeta. E ela atua para promover a adoração à primeira besta e realiza sinais e prodígios para enganar os habitantes da terra. Ela força as pessoas a receberem uma marca sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Essa besta representa a falsa religião e a manipulação espiritual que encoraja a idolatria e desvia as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Pausa. Gente, manifestação religiosa não é apenas aquilo que nós fazemos na igreja, nos templos, nas mesquitas ou em qualquer ambiente considerado como sagrado. Qualquer ato que aprisiona o nosso coração e que suga de nós a fidelidade última e irrestrita, pode ser considerado um ato religioso. Uma ideologia política, no fundo, é uma manifestação religiosa. Uma adesão a um sistema mundano é uma adesão religiosa. Quer ver? Consumismo é uma manifestação religiosa. Sabe como os shoppings são projetados? Os shoppings são projetados para se parecerem com um templo. As vitrines são os grandes altares. E você faz o quê? Você dá o que tem e o que não tem para ter aquilo que você deseja. E aquilo acaba moldando quem você é. Qualquer coisa que rouba o seu coração, na verdade, é também uma manifestação religiosa. E essa ênfase, por exemplo, política que o apóstolo João dá ao falar do poder do Império Romano, ao falar de como esse Império Romano, na verdade, simboliza algo muito maior por trás desse império, que é a estrutura diabólica, aplicado aos nossos dias também é um grande e claro aviso para nós não vendermos o nosso coração
há nenhuma estrutura política, há nenhuma proposta mirabolante, porque se nós assim o fazemos, nós estamos idolatrando pessoas, conceitos, nós estamos nos desviando da verdadeira adoração e da fidelidade única e restrita que nós devemos a quem? A Jesus Cristo. Então, o que aconteceu antes é o que acontece hoje. Né? Já dizia o sábio, a sabedoria hebraica, que não existe nada de novo debaixo do sol. É só repeteco de formas diferentes. Então, essa fidelidade, da qual nós somos constantemente desafiados, será que nós estamos vendendo o nosso coração a qualquer outra coisa que não seja a fidelidade última e restrita a Jesus Cristo? E todos que se submetem a essa realidade ante Deus, eles recebem uma marca. E novamente, quando nós entramos no assunto da marca, não é propriamente uma marca visível e física, mas é uma marca que apresenta-se como a própria adequação da vida de uma pessoa ao ideal ou ao Deus que ela se propõe a adorar. E nesse sentido, nós falamos da marca da besta, e ao longo da história, pelo menos enquanto, a história da qual eu me lembro, a marca da besta é associada a várias coisas, Aquilo que é implantado na mão das pessoas, Ela está sendo implantada, É a tal história do chip, Quando eu era mais novinho, tinha a história do código de barra na testa, Eu acho um tremendo mau gosto. Poderiam estampar em qualquer outro lugar. Na testa, na mão. Qualquer tipo de chip. Você não pode colocar um marca-passo no coração, porque vai ser a marca da besta. Não é, gente. Não é. No dia que eu tiver que colocar um marca-passo, eu vou colocar. E eu não vou ter nenhuma preocupação disso ser algo diabólico. Muito pelo contrário, é para eu viver. Então, o grande perigo de nós enxergarmos Apocalipse dentro dessa ótica de associar fisicamente alguma coisa é de nós perdermos a essência. Qual que é a essência? A essência não está relacionada à imagem, mas ao que essa imagem significa. E diante de todas essas coisas que vocês podem ver de forma abundante na internet, você tem que olhar sempre com um olhar de suspeita. Sempre com um olhar de suspeita. Sempre desconfie. Esse negócio não vai dar certo. Não perde nem tempo para vir perguntar para o pastor, que o pastor vai fazer essa cara para você. Não é essas coisas que você está imaginando. Então, o que é? Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. É daí que vem o famigerado 666. Gente, eu já tive casa, eu já morei numa rua que tinha uma casa com esse número. E quando eu era criança, não passava nem na frente, eu virava assim, para não ter contato. Eu tive uma crise quando eu cheguei nos 666 seguidores no Instagram. Eu pedi, vamos mudar esse número rápido, porque não é um número legal para você carregar. Já imaginou? O que esse número significa? Gente, ao longo da história, muita gente pensou nesse número. E para ser bem sincero para você, até molhar a garganta antes de falar, 100%, ninguém sabe ao certo. Mas nós podemos fazer bons chutes e pensar de uma maneira um pouquinho mais madura no que seja esse símbolo. É um símbolo, certo? É um símbolo. Então nós temos que
lidar com o símbolo e com aquilo que o símbolo representa. Então, de modo simbólico, 666, 666, deve provavelmente ser compreendido como uma paródia da perfeição. Lembra que eu disse que o diabo gosta de imitar? Mas ele nunca consegue imitar de forma perfeita. Ele sempre imita para atender aos seus interesses destruidores, corrompidos. Então, o número da perfeição, na sua expressão máxima, seria 777. 7 é o número da perfeição, e repetido 3 vezes, isso, linguisticamente, significa o grau máximo de superlativo. Então, veja, como que, na visão de Isaías, os serafins adoram a Deus? Santo, santo, santo. Tá? Então, se você pudesse traduzir isso daí, se você repete uma vez, já é um superlativo. Então, santo, santo é igual a santíssimo, certo? Santo, santo, santo fica como? Aí você tem que usar a linguagem do Chaves. Santitíssimos. Então é o grau absurdo de grandeza. O 666, 666, o 6 que é o número do homem, da imperfeição, colocado um na sequência do outro 3 vezes, é uma paródia da perfeição divina. A pessoa que ostenta o número finge em vão ser divino, incorporando uma imperfeição absoluta. Satanás, ele finge ser Deus. E o que é Satanás? Quem é Satanás? É aquele que é imperfeito, ou demonstra com isso ser absolutamente imperfeito. Então, não é simplesmente você ter o 666 em algum lugar. Esse número sinaliza para alguma coisa. É lógico que, se você for fazer uma tatuagem, você não vai tatuar 666. Certo? Espero que você nunca tenha feito isso na vida. Ou se fez, Jesus já te perdoou. Né? E vamos pagar um laser para transformar esse 666 em 777. A gente faz uma correção, passa liquid paper, faz um negócio legal. Mas essa marca sinaliza para a pretensão do diabo em assumir o lugar de Deus. E é isso que o diabo nos vende como proposta de vida. Toda sedução que o diabo faz é para te enganar no sentido dele te passar ou te dar algo muito melhor do que Deus poderia dar. E é aí que está o grande engano. Aí que está a grande sedução. É aí que a gente, né, falando um português bem claro, se dá mal. No contexto de João, a marca da besta poderia ser algum slogan imperial, um selo ou uma imagem, ou seja, uma manifestação pública da adesão daquela pessoa ao sistema romano que vai contra os ideais e a crença cristã. Uma das explicações mais tradicionais é que esse número 666 pode estar relacionado ao imperador romano Nero, utilizando o sistema de gematria, onde letras são atribuídas a valores numéricos. Então, essa é uma hipótese muito legal. No hebraico, a expressão Nero César, né, fica Neron Kizar. Tem os caracteres em hebraicos. E no hebraico, gente, nós utilizamos os numerais arábicos, certo? Mas quando não existiam os numerais arábicos, como que a gente escrevia número? A gente escrevia usando letra. Então, no contexto, por exemplo, hebraico, as letras do alfabeto tinham correspondentes numéricos. Então, Aleph vale 1, Beit vale 2, né, Gimel vale 3, e assim por diante. Dentro dessa ideia numérica que nós chamamos de gematria, quando você pega Nero César
e faz a soma dos correspondentes numéricos, dá a soma de 666. Aí você vai me perguntar, mas pastor, é isso mesmo? Bom, é uma ideia legal. Se é isso mesmo, eu não sei, não dá para saber. Não tem nota de rodapé nesse número para explicar o que é. Mas parece que era uma forma codificada que as pessoas utilizavam na época para se referir ao imperador romano, que era a personificação daquilo que nós poderíamos chamar de anticristo. Ou seja, de alguém diametralmente oposto a Cristo e a sua causa. Nero é um exemplo muito factível dessa realidade. Porque o que Nero perseguiu os cristãos, Nero não foi o maior dos perseguidores, mas ele fez muito estrago. É no governo de Nero que vai morrer Pedro, Paulo, um monte de cristão. Então, esse 666 não tem uma resposta certa, mas indica simbolicamente, para a figura do diabo que tenta nos seduzir e tenta nos colocar uma marca em oposição àquilo que o próprio Espírito Santo faz no nosso coração. Gente, quando nós somos salvos, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e o que nós recebemos? Nós recebemos um selo. Nós recebemos um selo. O Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Então, esse selo não está estampado aqui, né? Esse selo é um selo interior. E parece que essa marca também mostra para uma realidade espiritual daqueles que vendem a alma e o corpo para Satanás. Ou seja, vivem em função daquilo que o diabo promove. Caem na sedução dele e não vivem em fidelidade a Jesus de Nazaré. Então, esse é o ponto. O ponto é, gente, a igreja está passando por um perigo. Qual é o perigo? O perigo é muito sutil, porque o diabo, ele vem apresentando algo que na forma é muito parecido com aquilo que Deus pode apresentar, mas cujos efeitos são desastrosos e destruidores. Por isso que nós precisamos ter um senso muito mais aguçado de fidelidade a Jesus Cristo. Porque é essa fidelidade que é o tema central do Apocalipse. A gente pode encontrar o diabo onde? No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Virando aqui a esquina, você pode encontrar com ele. De diversas formas possíveis. O diabo está numa proposta de trabalho que não é ética, num proceder que não é à luz do evangelho certo. E diante de todas essas investidas diárias e constantes do inimigo das nossas almas, o que nós podemos fazer? Se não for estar firme em Deus, fiéis a Jesus, nos reunindo, nos consolando, nos animando, até que chegue o dia em que nós não teremos mais esses problemas quando Deus vier julgar todas as coisas e Ele nos convidar a fazer parte da nova criação. Os debates em torno do número 666 sugerem que ele representa, em um nível literal, uma figura imperial que se apresenta de maneira ímpia como Deus. No entanto, essa identificação não deve limitar a discussão sobre o significado do número. Em vez de procurar um indivíduo específico que possa ser o anticristo, devemos estar alerta para identificar e evitar poderes políticos que reivindiquem status divino ou exijam fidelidade incondicional. Gente, hoje está muito fácil distinguir essas coisas, o nosso proceder, dentro da nossa sociedade. A importância da segunda besta reside em seu poder sedutor, tornando difícil evitar ou resistir às suas afirmações idólatras. A sedução se chama sedução porque é algo
que nos enfeitiça, nos engana. O diabo não vai vir com um punhal no seu pescoço. O diabo vai te trazer flores. Vai amaciar o seu ego. E aí, como que nós distinguimos se é ação ou não do diabo? Convite para nós não cairmos na sedução do diabo é nós sempre mantermos o nosso olhar focado onde? No Cordeiro, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão. Jesus Cristo é o foco. O seu olhar desviou 1 milímetro fora de Jesus, você já está vulnerável a cair. Lógico que tem momentos de fraqueza, tem momentos em que nós, às vezes, no automático, damos vazão às nossas paixões e acabamos sucumbindo em algumas das seduções do diabo. Mas para nós, o negócio é ter rapidez em discernir essas coisas, se arrepender, restaurar a vida com Deus, voltar. Se caiu, ok, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, levanta, levanta, levanta. Tem muito chão para frente, levanta. Sempre com foco no Cordeiro. Então, 666 é um símbolo interessante na Bíblia, é muito interessante. A gente podia falar 5 horas sobre esse tema, mas a imagem mais importante é a imagem desse Cordeiro, que não está ligado ao número 6, que está ligado ao número da perfeição, 7, que deve ser a expressão também da nossa fé. Que Deus nos ajude a vivermos em fidelidade a Jesus Cristo.